causa dessa foto. Isso aqui é um mar ou um sofá? Porque 90% das pessoas enxergam o oceano com um barco, mas 1% tem certeza que é um rasgo num sofá de couro. Esse menino achou a pergunta mais difícil do mundo. Um caminhão cegonha, sem carga, tem 4,2 toneladas. Ele transporta 7 carros e cada carro tem 1.350 quilos. A primeira pergunta fazia sentido. Qual vai ser o peso dele com os carros em cima? Mas a segunda era simplesmente, qual a idade do motorista? Como é que eu vou saber? Esse é o vídeo mais odiado da internet. Ele foi postado em 2018 e em 2 dias já tinha 13 milhões de dislikes. E ele é a retrospectiva de 2018 postada pelo próprio YouTube. E as pessoas odiaram tanto esse vídeo que o botão de dislike foi desativado permanentemente depois disso. Como pessoas altas e baixas enxergam o mundo. Uma pessoa de 2 metros enxerga por cima das prateleiras, vê as pessoas normais como se fossem criancinhas e algumas situações são meio estranhas. Já alguém com 1,65, que é a altura média para mulheres, enxerga desse jeito. Consegue alcançar tudo numa boa, mas não bate a cabeça no teto. Privilegiados! Agora, uma pessoa de 1,50 vive assim. E eu nunca me toquei que tem gente que não vê desse jeito, porque pra mim é o normal. Quanto tempo você sobreviveria se respirasse só essas coisas? Se você respirasse só gazélio de bexiga, Aquele que faz sua voz ficar fininha? você viveria só 14 minutos, porque ele não daria o oxigênio que você precisa pra viver. Respirando por um canudinho, você até sobreviveria porque teria ar, mas seria em pouca quantidade e viveria só 1 semana. Se você respirasse só pum, viveria por 2 semanas. Isso se você não morresse de vomitar antes. Por fim, se você tentasse respirar na água, até receberia um pouquinho de oxigênio, mas morreria depois de 2 minutos. Quanto tempo você sobreviveria se respirasse só essas coisas? Se você respirasse só gazélio de bexiga, Aquele que faz sua voz ficar fininha? você viveria só 14 minutos, porque ele não daria o oxigênio que você precisa pra viver. Respirando por um canudinho, você até sobreviveria porque teria ar, mas seria em pouca quantidade e viveria só 1 semana. Se você respirasse só pum, viveria por 2 semanas. Isso se você não morresse de vomitar antes. Por fim, se você tentasse respirar na água, até receberia um pouquinho de oxigênio, mas morreria depois de 2 minutos. No banheiro dessa escola, colaram uma foto de uma cabra gritando no suporte de papel toalha. Ninguém entendeu nada, até a hora que finalmente puxaram o papel. Essa propaganda foi longe demais. Em 2013, a LG queria provar que a qualidade da sua TV era muito boa. E para isso, instalaram TVs no lugar de janelas, com uma paisagem super realista, aparentemente normal. E aí, chamaram algumas pessoas para uma entrevista de emprego. Só que no meio da entrevista, essa janela falsa começava a tremer e aparecia um meteoro mortal caindo na Terra. Todo mundo ficou extremamente desesperado, achando que o mundo ia acabar. E no fim revelavam que era só uma TV. Essa propaganda foi longe demais. Em 2013, a LG queria provar que a qualidade da sua TV era muito boa. E para isso, instalaram TVs no lugar de janelas, com uma paisagem super realista, aparentemente normal. E aí, chamaram algumas pessoas para uma entrevista de emprego. Só que no meio da entrevista, essa janela falsa começava a tremer e aparecia um meteoro mortal caindo na Terra. Todo mundo ficou extremamente desesperado, achando que o mundo ia acabar. E no fim revelavam que era só uma TV. Por mais que esse banco seja bonito, ele é feito para impedir que pessoas sem teto durmam nele. E eles fazem esses bancos com vários designs diferentes, mas todos com o mesmo objetivo. Mas esses caras descobriram isso e fizeram esse vídeo, que é um tutorial de vários jeitos de burlar esse sistema, com ideias de como conseguir deitar e descansar até nos lugares mais desconfortáveis, para que mesmo assim as pessoas consigam dormir. Por mais que esse banco seja bonito, ele é feito para impedir que pessoas sem teto durmam nele. E eles fazem esses bancos com vários designs diferentes, mas todos com o mesmo objetivo. Mas esses caras descobriram isso e fizeram esse vídeo, que é um tutorial de vários jeitos de burlar esse sistema, com ideias de como conseguir deitar e descansar até nos lugares mais desconfortáveis, para que mesmo assim as pessoas consigam dormir. Por mais que esse banco seja bonito, ele é feito para impedir que pessoas sem teto durmam nele. E eles fazem esses bancos com vários designs diferentes, mas todos com o mesmo objetivo. Mas esses caras descobriram isso e fizeram esse vídeo, que é um tutorial de vários jeitos de burlar esse sistema, com ideias de como conseguir deitar e descansar até nos lugares mais desconfortáveis, para que mesmo assim as pessoas consigam dormir. Isso é uma torre infinita de livros, mas o que acontece se você cair dentro dela? Olhando para dentro, ela é extremamente profunda
profunda. E dá um frio na barriga, principalmente se você tiver medo de altura. Porque parece que se você cair, nunca mais vai dar pra sair. Mas na verdade, se você cair, vai ficar na altura do chão. Porque apesar de parecer super fundo, isso na verdade é um espelho que reflete a parte de cima. Esses meninos acharam um jeito genial de escapar da sala de aula. Eles mexiam as mesas de pouquinho em pouquinho, cada vez que o professor se distraía. Assim, eles conseguiam andar pela sala sem ninguém perceber o movimento. E no fim, eles finalmente conseguiram sair pela porta. Aí o professor percebeu e eles tiveram que voltar. É por isso que uma barra de carregamento demora tanto pra carregar. Finalmente descobrimos! Eu só quero entender porque depois de tudo isso, ela ainda consegue ficar presa em 99%. Esse cara achou um jeito genial de separar as ovelhas brancas das pintadas. Ele tem uma habilidade bizarra pra abrir e fechar a portinha e fazer cada uma ir pro lugar onde precisa ir sem errar nenhuma. As brancas vão reto e as azuis vão pra Moço, passou uma! Moço, pelo amor de Deus, vai buscar, vai buscar, vai buscar! Moça! Os hotéis realmente trocam a roupa de cama todo dia. Pra testar, usaram um spray invisível pra escrever "Eu dormi aqui", que só dava pra enxergar quando passavam luz negra. No dia seguinte, eles voltaram pro hotel usando outro nome, mas pediram pra ficar no mesmo quarto. E os funcionários garantiram que tinham trocado o lençol. Mas quando olharam pra ver se o desenho ainda tava ali... Que nojo! Os hotéis realmente trocam a roupa de cama todo dia. Pra testar, usaram um spray invisível pra escrever "Eu dormi aqui", que só dava pra enxergar quando passavam luz negra. No dia seguinte, eles voltaram pro hotel usando outro nome, mas pediram pra ficar no mesmo quarto. E os funcionários garantiram que tinham trocado o lençol. Mas quando olharam pra ver se o desenho ainda tava ali... Que nojo! Os hotéis realmente trocam a roupa de cama todo dia. Pra testar, usaram um spray invisível pra escrever "Eu dormi aqui", que só dava pra enxergar quando passavam luz negra. No dia seguinte, eles voltaram pro hotel usando outro nome, mas pediram pra ficar no mesmo quarto. E os funcionários garantiram que tinham trocado o lençol. Mas quando olharam pra ver se o desenho ainda tava ali... Que nojo! No aniversário de 12 anos dessa menina, a mãe dela gravou esse vídeo e disse que daqui a alguns anos ia mostrar pra ela, pra provar que o seu estilo era só uma fase. Mas no seu aniversário de 16 anos, ela provou que a mãe tava errada. O professor explicou pra ele que por causa da física era impossível o objeto bater nele. Ele resolveu testar, confiando 100% no que o professor disse. E realmente confiou. Quase 100%. Você consegue ver esse vídeo todo sem bocejar? Você consegue ver esse vídeo todo sem bocejar? Você consegue ver esse vídeo todo sem bocejar? Isso parece genial, mas é burrice. Nessas máquinas, parece que tá saindo metade só de água, o que deixaria o refrigerante super aguado e ruim. E por isso, esse cara teve a brilhante ideia de pegar só a parte que sai refrigerante. Só que isso aí, que parece coca, na verdade é xarope. Um negócio muito mais concentrado que precisa ser misturado com água pra virar refrigerante. Então esse treco ficou muito ruim e provavelmente deu caganeira. Isso parece genial, mas é burrice. Nessas máquinas, parece que tá saindo metade só de água, o que deixaria o refrigerante super aguado e ruim. E por isso, esse cara teve a brilhante ideia de pegar só a parte que sai refrigerante. Só que isso aí, que parece coca, na verdade é xarope. Um negócio muito mais concentrado que precisa ser misturado com água pra virar refrigerante. Então esse treco ficou muito ruim e provavelmente deu caganeira. Isso parece genial, mas é burrice. Nessas máquinas, parece que tá saindo metade só de água, o que deixaria o refrigerante super aguado e ruim. E por isso, esse cara teve a brilhante ideia de pegar só a parte que sai refrigerante. Só que isso aí, que parece coca, na verdade é xarope. Um negócio muito mais concentrado que precisa ser misturado com água pra virar refrigerante. Então esse treco ficou muito ruim e provavelmente deu caganeira. Esse origami foi banido em quase todas as escolas. O dardo de papel é tão fino que se pegar no olho de alguém pode machucar feio. E eles são usados principalmente pra jogar no teto e deixar eles fincados ou fazer desenhos. Vocês estavam achando que eu ia ensinar, né?
Esse cara fez uma mágica pra um macaco e a reação dele foi maravilhosa. Ele primeiro mostra que a bolinha tá dentro do copo. Aí coloca a tampa e começa a chacoalhar. Só que quando o macaco não tá olhando, ele esvazia o copo, jogando a bolinha no chão. Aí ele balança o copo de novo e mostra pro macaco, que tava olhando o copo com muita atenção, achando que o objeto ainda tava lá dentro. Mas quando ele vê que tá vazio... Esse cara fez uma mágica pra um macaco e a reação dele foi maravilhosa. Ele primeiro mostra que a bolinha tá dentro do copo. Aí coloca a tampa e começa a chacoalhar. Só que quando o macaco não tá olhando, ele esvazia o copo, jogando a bolinha no chão. Aí ele balança o copo de novo e mostra pro macaco, que tava olhando o copo com muita atenção, achando que o objeto ainda tava lá dentro. Mas quando ele vê que tá vazio... Esse cara fez uma mágica pra um macaco e a reação dele foi maravilhosa. Ele primeiro mostra que a bolinha tá dentro do copo. Aí coloca a tampa e começa a chacoalhar. Só que quando o macaco não tá olhando, ele esvazia o copo, jogando a bolinha no chão. Aí ele balança o copo de novo e mostra pro macaco, que tava olhando o copo com muita atenção, achando que o objeto ainda tava lá dentro. Mas quando ele vê que tá vazio... Esse cara montou um boneco pra sua decoração de Natal, mas não acreditou no que os vizinhos fizeram. Ele pendurou o boneco que se mexia de um lado pro outro, como se tivesse pendurado no telhado. E até colocou uma caixa de som com um cara berrando. Só que ficou um pouco realista demais, a ponto de os vizinhos chamarem a polícia e os bombeiros. Esse cara montou um boneco pra sua decoração de Natal, mas não acreditou no que os vizinhos fizeram. Ele pendurou o boneco que se mexia de um lado pro outro, como se tivesse pendurado no telhado. E até colocou uma caixa de som com um cara berrando. Só que ficou um pouco realista demais, a ponto de os vizinhos chamarem a polícia e os bombeiros. Esse cara montou um boneco pra sua decoração de Natal, mas não acreditou no que os vizinhos fizeram. Ele pendurou o boneco que se mexia de um lado pro outro, como se tivesse pendurado no telhado. E até colocou uma caixa de som com um cara berrando. Só que ficou um pouco realista demais, a ponto de os vizinhos chamarem a polícia e os bombeiros. Esse cara é um vândalo do bem, que transforma o dia a dia em algo mágico. A porta do metrô, por exemplo, virou uma amarelinha e todo mundo resolveu brincar. Escreveu "O chão é lava" na faixa de pedestres. E atravessar a rua virou um jogo. Ele desenhou um simples quadrado no chão e ele virou um lugar feito para as pessoas se abraçarem. Ele instalou uma cesta de basquete, só para as pessoas jogarem o lixo nessa lixeira. Uma caixa com um buquê no meio da rua, escrito "Em caso de amor à primeira vista, quebre o vidro". Esse cara é um vândalo do bem, que transforma o dia a dia em algo mágico. A porta do metrô, por exemplo, virou uma amarelinha e todo mundo resolveu brincar. Escreveu "O chão é lava" na faixa de pedestres. E atravessar a rua virou um jogo. Ele desenhou um simples quadrado no chão e ele virou um lugar feito para as pessoas se abraçarem. Ele instalou uma cesta de basquete, só para as pessoas jogarem o lixo nessa lixeira. Uma caixa com um buquê no meio da rua, escrito "Em caso de amor à primeira vista, quebre o vidro". Esse cara é um vândalo do bem, que transforma o dia a dia em algo mágico. A porta do metrô, por exemplo, virou uma amarelinha e todo mundo resolveu brincar. Escreveu "O chão é lava" na faixa de pedestres. E atravessar a rua virou um jogo. Ele desenhou um simples quadrado no chão e ele virou um lugar feito para as pessoas se abraçarem. Ele instalou uma cesta de basquete, só para as pessoas jogarem o lixo nessa lixeira. Uma caixa com um buquê no meio da rua, escrito "Em caso de amor à primeira vista, quebre o vidro".